Olá, olá, bem-vindos aí a mais um programa Cibersegurança, onde a gente trata aqui sobre assuntos que envolvem esse mundo da segurança de dados. Eu, Michele Barbosa, e comigo sempre aqui o Renato, especialista em cyber. Tudo bom, Renato? Como é que vai, Michele? Tudo bem para todo mundo? Como é que estão aí? Tudo ótimo. Então, é o seguinte, pessoal, no último programa nosso, nos últimos dois programas, a gente já vem falando sobre segurança em computação em nuvem, e a gente vai continuar esse assunto, porque ficou bastante conteúdo para a gente falar num terceiro programa aí. Vou compartilhar com vocês aqui o mapa mental do nosso programa de hoje, mas antes disso, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho aí com as notificações, para você não perder nenhum vídeo nosso aqui. Bom, vamos lá então ao assunto importante aqui do dia. Deixa eu achar aqui. Bom, estávamos aqui, né, Renato? Falamos no nosso último programa sobre gestão de risco, falamos sobre algumas preocupações em nuvem, como acesso, né, por usuários privilegiados, segregação de dados, viabilidade aí a longo prazo, e deixamos aqui assuntos bem especiais para hoje, que são as preocupações com nuvem. E aí a gente começa com um assunto muito importante, muito interessante, né, Renato? Que é vazamento de dados. É algo que vem ocorrendo bastante aí no mercado aí de segurança. Isso mesmo. Qual que é o seu ponto de vista aí quanto a vazamento? Qual é o principal erro quando isso ocorre? Ah, sim. Então, voltando um pouquinho atrás, então, só para contextualizar, aquelas preocupações que a gente conversou da última vez, né, são de um trabalho, de um estudo, e essas aqui são as preocupações do grupo que se chama Cloud Security Alliance. Então, é uma aliança de segurança de nuvem, que envolve os grandes provedores como Microsoft, Google, Amazon, todos eles são membros, IBM, Oracle, todos eles são membros dessa aliança. E eles listaram essas 12 ou 13 preocupações aí, que são um pouco mais extensas que outras, por isso que a gente até colocou num programa separado. E primeiro, vazamento de dados. O que acontece? A gente já viu vários casos e é uma grande preocupação porque isso ocorre por vários fatores que a gente vai discutindo com o passar do tempo, né? A grande questão aqui, Michele, é o impacto do vazamento de dados. Então, vazamento de dados é algo que faz parte do nosso cotidiano, é o que vai fazer parte sempre do nosso cotidiano quando a gente fala de segurança de computação em nuvem. Pode ser algo causado por um bug, por um problema, por eventualmente até um acidente, um vazamento acidental de dados pode acontecer. E um ponto interessante que a gente vai conversar mais para frente é o que acontece, como que eu me comporto, como que a minha empresa se porta quando houve um vazamento. Esse é um ponto-chave. Então, é, deixar claro para quem teve os seus dados vazados, para quem foi afetado por esse vazamento, que isso ocorreu, quais são as medidas corretivas que estão sendo tomadas e as preventivas para que isso não ocorra novamente. Isso mostra um nível de seriedade, um nível de maturidade do provedor de computação em nuvem. Então, a gente vai conversar sobre os casos que isso acontece, o que pode causar isso, como se prevenir, né, para esse sintoma, mas essa certamente é uma preocupação corrente. Então, a gente vê casos em que, por problema de credencial, que a gente já vai ver aí como um dos itens de preocupação, os dados vazam. Então, isso sempre acontece, isso sempre pode acontecer, só que, lógico, é, tanto um provedor de serviço em nuvem quanto um cliente, um usuário de serviço em nuvem, ele deveria estar preocupado, ele deveria mapear o risco desse vazamento acontecer, que impacto isso tem para ele e que ações que ele vai ter para corrigir isso aí. Quanto a esses problemas de vazamento, você considera que o erro maior acontece devido ao provedor ou ao usuário? O usuário que comete mais erros aí quanto a essa É, segurança? na minha opinião, hoje é mais o usuário, tá? Os provedores de computação em nuvem, lógico que a gente está falando assim, quando a gente fala provedor, como a gente conversou antes, é toda uma cadeia de serviço que está sendo envolvida. Mas quando a gente está falando dos provedores do serviço de computação e de armazenamento em nuvem,
ele já tem padrões muito sólidos, muito bem estabelecidos, com auditoria, com acompanhamento, com treinamento, com supervisão inclusive automática, para evitar que esse vazamento ocorra. Então, começa a ser muito mais raro acontecer por esse caminho que por caminho de envolvimento de pessoas, mesmo, principalmente o próprio usuário. Então, minha opinião é essa, tá, Michele? Não é uma verdade absoluta, né? Mas isso é interessante porque muitas empresas, muitos usuários têm receio de colocar seus dados, né? Tem esse preconceito de colocar seus dados na nuvem, quando, na verdade, eu também tenho essa opinião parecida com a sua, ele deveria ter medo dele mesmo, né? Exatamente, exatamente. Não do provedor, lógico, como você falou, existem pequenas falhas, mas ele deveria ter mais medo dele, da equipe, da falta de treinamento, da falta de conhecimento, né, do que propriamente da plataforma em si. Tem razão, se preocupar primeiro com a sua própria cultura, com a sua própria educação, com a sua própria disciplina até, em se cuidar no mundo da nuvem, no mundo da segurança, para depois se preocupar com o provedor. O provedor acaba sendo menos problemático hoje em dia. Exatamente. Gestão imprópria de identidade, credenciais de acesso, que é integrado ao que a gente está falando sobre vazamento de dados, né? Uma coisa está dando suporte ao problema da outra ali, né, Renato? Sim. Esse tema aí, assim, quem é que pode acessar os dados? Então, lógico, o dono dos dados ou o usuário, ele que está utilizando o sistema, ele tem a sua credencial, ele eventualmente cria credenciais para os seus colegas, para a sua família, para o seu trabalho, dependendo de qual sistema que né, para os seus clientes. E aí, essa gestão de identidade, das permissões que cada identidade, cada credencial de acesso tem, ela às vezes não é bem feita. E aí acaba correndo erro, e o problema da segurança nasce por conta dessa gestão imprópria de identidade. Então, vocês já abordaram aqui em outros casos, problema de senha mal gerada ou mal mantida, etc. Passar o famoso post-it, senhazinha no post-it. Então, infelizmente, existem ainda muitas pessoas, muitas empresas que acham natural guardar a senha num post-it ou no Excel, qualquer coisa que possa eventualmente vazar. E essa gestão da credencial de acesso é a chave, é a porta de entrada para muitos dos problemas que a gente tem em computação em nuvem, com vazamento de dados. Então, hoje em dia existem padrões, por exemplo, para você fazer o uso de identidades integradas. Então, quando você entra num site, ele fala, você quer se identificar com a sua identidade do Google, por exemplo? Isso é um exemplo de identidade integrada. Então, os sistemas, eles se comunicam e um autentica o outro dizendo, olha, está aqui, a autorização é da Michelle, ela mesma pode deixar entrar aí. Então, essa gestão, quando bem feita, ela dá tanto uma segurança para o usuário como uma conveniência de uso. Não precisa ficar lembrando ou gerindo senhas de vários sistemas. Mas, lógico, isso tem que ser feito com uma responsabilidade, aí, com um critério, e não de qualquer forma. E o usuário entender que não é simplesmente dificultar por dificultar, é dificultar pelo critério maior que é segurança. Então, muitos usuários entendem quando você tem vários critérios, né? Ele, mas para que tanto excesso? Tem muita essa pergunta, né, Renato? Para que excesso? Sim. E isso é importante demais. Uma outra preocupação desse consenso, né, desse conselho que você cita, são as APIs inseguras. O que seriam essas APIs inseguras? Isso aí tem muito a ver com a minha formação e com o meu trabalho, né, que eu trabalho principalmente com desenvolvimento, né, área de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a gente faz programação, a gente faz programa de computador, existem interfaces para um sistema, para você programar e se conectar num sistema. Isso chama API, interface de programação, né? Então, quando, por exemplo, eu vou utilizar uma solução de reconhecimento de texto que está hospedada na Amazon, um exemplo. Então, eu quero enviar um texto para ele que está dentro de uma foto e eu quero que ele me reconheça aquele texto e me devolva o texto em formato que eu possa manipular. Isso é uma API. Alguns provedores, alguns desenvolvedores, eles geram APIs que não fazem
uso de alguns recursos para que seja uma troca segura de informações. Então é muito comum a gente ver como é muito fácil criar uma API, é muito fácil desenvolver um sistema e colocá-lo na nuvem hoje em dia, até sem custo para o programador. É muito fácil também desenvolver de uma forma errada. Desenvolver um sistema, um programa, que as etapas de autenticação e autorização de quem está usando aquele programa, aquela API, não estão bem feitas. E aí, se elas são inseguras, os dados estão automaticamente inseguros. Então, essa aliança aí de segurança de computação em nuvem, ela colocou essa preocupação. Olha, a gente pode fazer toda a segurança aqui do nosso data center, toda a segurança nos nossos containers virtuais, nas nossas máquinas virtuais, no nosso armazenamento de dados, mas se os programadores fizerem APIs inseguras, não tem como, o dado vai acabar vazando. Exatamente. Vulnerabilidades do sistema e aplicação foi um outro ponto citado. A gente falou muito sobre vulnerabilidades, mas não tão aplicado à computação em nuvem. Qual seria, assim, essas maiores vulnerabilidades, assim, do próprio sistema em si? Esse ponto aqui, e voltando um pouco, essa apresentação aqui, ela está baseada num documento que essa aliança ela fornece, qualquer um pode ir lá baixar, está muito bem estruturado, é muito interessante. A única questão é que eu vi só em inglês, né? Eu não sei se tem uma versão em português, mas vale muito a pena para quem conhece inglês, eu recomendo baixar e ler esse documento inteiro. Essa questão da vulnerabilidade de segurança da aplicação é assim, qualquer sistema, ele vai ter acesso a dados feito de algum jeito, com autorização, com autenticação de quem é o usuário que está tentando acessar esses dados, e isso foi programado por alguém. Então, algum programador foi lá e desenvolveu algum trecho de código, alguma consulta, etc. Sempre existe o risco de ter uma falha de segurança aí. Então, mesmo que as camadas anteriores, mesmo que a camada de API, que a camada de armazenamento de dados, que a camada de execução de máquina virtual, que o data center físico, tudo isso tenha muita segurança, se houver um bug, se houver um defeito na programação, na aplicação que está rodando naquele servidor, existe um risco de ter vazamento de dados através dessa vulnerabilidade. Então, existem vários casos, mais para frente a gente pode até conversar em outras ocasiões, sobre como que são feitas as classificações de falhas de segurança, até para os desenvolvedores aprenderem e se preocuparem em tomar as medidas para evitar que isso aconteça nos programas deles, mas um exemplo é o que a gente chama de injeção de SQL. Então, eu dentro de um código de programação que é feito para fazer consultas em bancos de dados, eu abri a oportunidade para alguém mal intencionado subverter o meu código e buscar informações que ele não deveria conseguir buscar ali através daquele caminho. Então isso é muito comum, é muito fácil de acontecer. E aí, roubo de conta é algo até bem comum, né, Renato? Ultra comum, infelizmente é ultra comum. A gente tem casos aqui notórios aqui no Brasil de pessoas importantes do governo, inclusive, que tiveram a conta dele, a credencial roubada, furtada por alguém. Geralmente grupos mal intencionados, né, querem explorar aquela credencial. Isso é extremamente comum. Geralmente é através de exploração de não tanto falha de segurança de computação, mas problema social. Então, manda uma mensagem falsificada, manda um e-mail falsificado, faça um phishing, e aí consiga a credencial daquela pessoa. Então, roubo de conta é uma preocupação gigante, ela não vai embora, não vai acabar, e como é um meio de entrada fácil, os malfeitores, até que eles não tão sofisticados assim, sempre vão utilizar isso para tentar roubar os dados. E isso passa a ser muito comum, assim, na minha opinião, justamente por falta de conhecimento dos usuários, né? Por ignorância dos usuários. Ignorância no sentido de que não tem conhecimento. Sim. Então, acontece aí, como você falou, envia uma mensagem falsa e a pessoa não é leiga, né? Ela não tem conhecimento suficiente para avaliar que aquilo ali possivelmente não deve ser feito, não deve ser clicado. Sim. Então, esse roubo de conta, eu acredito que, assim, isso vai diminuir com esse investimento em capacitação, em treinamento do usuário, que é muito difícil você atingir o usuário, né, Renato? Uma coisa é você ter uma empresa, fazer treinamento para a empresa, para os seus funcionários,
outra coisa é atingir os usuários finais. Isso é uma camada muito mais difícil. Exatamente, Michele, você está certíssima. É conscientizar o usuário comum, o usuário cotidiano dos sistemas de computação é dificílimo. Às vezes a pessoa ela tende assim, será que eu vou ter que ir para o nível da paranoia, que eu não posso usar sistema nenhum, que eu não posso confiar em nenhuma mensagem que eu recebo no meu WhatsApp? Ou vai para o nível de aceita tudo, tudo é verdade, cai em qualquer fake news. Então, infelizmente, é muito difícil conscientizar, mas é fundamental, a gente tem que insistir nisso. E, na minha visão, eu acho que insistir com as crianças, insistir com os adolescentes, o uso responsável dos sistemas, como é que funciona isso, eu acho que é um bom caminho. Porque pessoas da minha idade, por exemplo, já aprenderam o que tinham para aprender, apesar de a gente insistir, né? É mais fácil, né? Assim, lógico que não, pessoas da sua idade aprende também, Renato. Mas Não, eu tô mais brincando. fácil. Eu sempre aprendo, tô Não, aprendendo muito tá com novo, vocês. Renato. Mas é mais fácil realmente a gente treinar a nova geração. E até porque essa nova geração, ela já nasceu com os dados. Ela nasceu na era dos dados, né? Diferente da nossa aí. Eu também peguei. Nossa, começa a entregar a idade, fica difícil, hein, Renato? Mas assim, eu passei pela internet de escada, eu passei por momentos que não existiam internet, a gente não tinha essa comunicação como tem hoje. Já a nova geração aí, ela é a geração de dados, então eles precisam entender essa importância dessa conscientização. Porque, caso contrário, se isso é comum hoje, daqui a 10 anos, então a coisa pode estar, assim, controlada. Esse ponto é interessante, porque assim, o golpista, o malfeitor, ele é o mesmo desde o nascimento da humanidade. Ele dá os mesmos golpes. Ele só muda o mecanismo, ele só usa as ferramentas que ele usa. Então, de fato, a gente tem que insistir com as novas gerações para eles entenderem os riscos. É tudo muito fácil, está tudo muito na ponta do dedo, mas cuidado, não é bem assim. Não aceite doce de estranho, não converse com estranho no meio da rua que você não sabe o que é, não entre no carro de ninguém. Essas preocupações do mundo físico, a gente tem que incutir também no mundo virtual. Exatamente. Acho que é isso que é importante. Comprometimento da equipe própria, é curioso, né? Esse conselho colocar esse item, porque é muito importante e nem sempre ele é apontado, né? O quão, não só a capacitação, mas o comprometimento, né? A motivação da equipe de entender. Uma coisa é você receber um treinamento, outra coisa é totalmente você entender a importância daquele conhecimento. Sim, exatamente. E também aí, nesse item, entra o risco de alguém que está na equipe de segurança de dados, em qualquer um dos níveis de fornecimento do serviço, ele ter sido alvo de um suborno ou uma ameaça, ou teve os seus próprios dados comprometidos, e aí a própria equipe que mantém o sistema nuvem, ela pode estar sendo intencionalmente ou não utilizada para comprometimento e vazamento dos dados. Então essa é uma preocupação que é grande. Para isso existem medidas como a verificação do histórico criminal, do histórico de empregos anteriores, da formação de quem trabalha nesses ambientes, né, em toda essa cadeia de fornecimento de serviço, mas é uma preocupação que está sempre à tona. Então a gente teve vários casos em que o vazamento de dados ocorreu porque alguém que estava dentro do provedor de serviços vendeu esses dados. Então, infelizmente, isso acontece. Isso já aconteceu em diversos cenários possíveis, né? Sim. Ameaças persistentes avançadas. Seria? Esse é um tema que eu acho muito interessante, até vale a pena depois a gente ter uma conversa especificamente sobre isso, mas isso é o que, como eu posso dizer, é a ferramenta que os hackers usam para fazer a exploração de falhas de segurança. Então, são softwares, são programas que eles são instalados automaticamente ou não em computadores, em roteadores, em appliances de rede, em produtos que estão ligados na rede, eventualmente até em celulares, smartphones, e eles ficam ali quietinhos, só pescando o que tem na rede, o que dá para fazer, o que o usuário faz, e ficam à mercê, aguardando comandos remotos dos malfeitores.
Então, essas ameaças, essas persistências avançadas, essas são intencionais. Alguém, um grupo geralmente, tem interesse de roubar dados ou, às vezes, poder de computação, e aí eles instalam esse tipo de software para depois explorar vulnerabilidades de segurança. O dano que isso pode causar é muito grande também, né, Renato? Enorme, enorme. Perda de dados. Esse caso não é tão intencional assim, existem casos intencionais, mas existem casos que são acidentais mesmo, são os desastres, né, que eles chamam. Então, quando eu tenho uma perda desastrosa de dados, é catastrófica, porque teve uma falha na minha infraestrutura, porque a replicação não foi feita direito. Hoje em dia, quando a gente fala de ambientes cloud, de grandes provedores que seguem padrões, é muito difícil isso acontecer. Mas pode acontecer a perda de dados por falhas nas camadas de aplicação, na camada de prestação de serviços, nas APIs, por exemplo. Então, geralmente, se essa perda, se o sistema não foi todo muito bem projetado, a gente pode chegar em perdas reversíveis de dados. Mas mesmo naquela perda que ela é reversível, eu posso ter aí o constrangimento, o tempo de fazer uma restauração de backup, o tempo de ficar com disponibilidade do meu serviço. Então, é uma preocupação sim vigente e todo usuário e todo provedor de serviço em nuvem deveria se preocupar com ela. É como você falou, talvez o incômodo é maior do que em si, né? Mesmo que resgate aí todos esses dados. Sim. Aí eles pontuam aí outra preocupação que é diligência prévia insuficiente. O que seria? Esse termo aí em inglês é due diligence, é bem comum você ver isso até no mundo da administração de empresas, né, não necessariamente na computação, mas o que significa isso eu não fiz a minha lição de casa, então eu não pesquisei suficientemente se aquele provedor de solução em nuvem, se aquela API, se aquele software tinham as salvaguardas de autenticação, de autorização, de criptografia, de backup, de redundância suficientes porque eu preciso. Então, uma preocupação grande eu me preocupei em estudar suficientemente o ambiente que eu quero colocar o meu sistema, o sistema que eu quero utilizar, ou não. Eu só vi qual que é o mais barato e fui correndo utilizar aquilo lá. Ou às vezes parece que é de graça, né? Tem vários sistemas que parecem que são de graça e na verdade você descobre que não é bem assim. Não, é bem assim, exatamente. É como você falou, essa diligência acontece em outras camadas da empresa. Sim, em outras camadas também. Abuso e uso nefasto de serviços em nuvem é um outro ponto aí. Sim, esse caso aí é geralmente o uso intencional dos serviços que estão em nuvem para finalidades inadequadas. Então, por exemplo, a gente está chegando aqui em uma época de eleição municipal e a gente não deveria estar recebendo nos nossos telefones ligações de robôs pedindo para votar em um candidato X ou Y, ou mensagens em massa no WhatsApp, casos que aconteceram no passado. Então, esse tipo de coisa configura o abuso de serviço em nuvem ou o uso nefasto ou indevido, de mal intencionado, né, de serviços que tem em nuvem. Então, não é que tem uma pessoa que está lá mandando mensagem para mim ou me ligando. Não, ele programa, ele usa serviços em nuvem, às vezes serviço que ele não pagou para utilizar, que ele está usando de forma indevida, ele está roubando esse serviço, pirateando o serviço, para fazer um acesso de informações que ele não deveria ter para ter ganho pessoal. E época de eleições a gente vê muito isso, infelizmente. E Sim. vulnerabilidades, né, em tecnologias compartilhadas, para a gente finalizar. Essa última preocupação aí que essa aliança ela lista tem a ver com aquela conversa que a gente teve da última vez, que a gente tem uma infraestrutura muito grande, muito poderosa, que está rodando no mesmo ambiente, vários sistemas de fornecedores diferentes para aproveitar um recurso muito grande de computação. Infelizmente, existem casos que existem tecnologias que são compartilhadas pelos mesmos sistemas, e aí uma vulnerabilidade num sistema A tem efeitos no sistema B. Então, essa preocupação existe, ela é premente, ela sempre vai estar voltando, mas existem, lógico, mecanismos e cultura para a gente tentar evitar que ela se manifeste no nosso cotidiano.
Então, esse conjunto de preocupações aí que a Aliança de Segurança de Computação em Nuvem fez, que fecha com essa das vulnerabilidades compartilhadas, me parece que é um bom pontapé inicial para quem está pensando em utilizar ou fornecer sistema em nuvem, percorrer e pensar assim, será que o que eu estou querendo utilizar, eu me preocupei com esses itens, ou será que eu estou sendo afobado olhando só a questão do custo e não estou me preocupando em fornecer ou utilizar um sistema robusto, um serviço robusto e seguro para mim, para minha empresa e para minha família. Então essa é a questão que tem nesses itens aí. Eu acho que, assim, como conclusão, depois desses 3 programas de segurança, é um ponto importante que as empresas, as pequenas, médias e grandes empresas que estejam aqui acompanhando esse programa, consigam aplicar, né, Renato? Para que a gente não fique só no campo da teoria. Então, se pega esses 3 últimos programas e se monta um checklist, você não precisa aplicar aí 100% disso, mas se você conseguir aplicar 20%, pô, isso aqui eu vou aplicar, eu vou ter o cuidado de engenharia social nesse dado, eu vou ter cuidado desse roubo de conta, então eu vou proteger a senha. Se aplicar 20%, assim, você já melhora o seu sistema, né, todas as suas informações muito. Então, fica aqui como uma conclusão de sujar a mão, pôr a mão na massa, né, ralar o joelho e aplicar. Não esperar que ocorra um problema, porque, infelizmente, culturalmente, né, o brasileiro ele tem essa ignorância de esperar o problema acontecer para aí sim tomar uma atitude, mas não esperar que esse problema aconteça, colocar essa mão na massa e aplicar, né? Se você está iniciando agora, pode ser difícil aplicar 100%, mas 20% já seria uma mudança drástica aí, culturalmente aí para todos, né, Renato? Muito bom, Michela. Gostei muito da conclusão. É exatamente isso. Dar o primeiro passo. É ter a consciência de que existem esses problemas e que existem soluções. Não tem como ser 100% seguro, nem no mundo físico, nem no mundo virtual. Não existe isso. Mas, com um pouco de esforço, dá para a gente evitar comportamentos e atitudes que são muito inseguras sem necessidade nenhuma. Então, com um pouquinho de esforço, deixa eu olhar se eu não estou comprando um gato por lebre aqui. Será que essa oferta aqui não é grande demais para ser verdade? Então, é bom a gente ter essas preocupações aí que a gente acaba vivendo num mundo mais seguro, tanto virtualmente quanto fisicamente, né? Até para sair dessa bolha, né, de achar que eu estou seguro. Não, Exato. comigo não vai acontecer. Só com a empresa X ou com outro usuário. Isso é É, importante. Pode é falar. legal isso que você falou, porque na nossa última conversa, enquanto a gente estava conversando, um amigo meu que está nos Estados Unidos, ele me mandou uma mensagem que o celular dele foi hackeado e entraram com contas na China, na Rússia, etc. E foi assim na mesma hora. E ele é um cara que ele tem muito conhecimento de computação, é um cara que não cai nesse tipo de fraude. E acontece com todo mundo, não tem como escapar. E acontecem muito. Eu estava, só para a gente finalizar, lembrei desse caso, o meu cunhado, ele estava na hora do WhatsApp, ele falou, gente, esquisito, chegou aqui para me confirmar o código. Falei, não confirma não, tem alguém clonando seu WhatsApp. A sorte é que ele tinha dupla autenticação, então ele tinha que confirmar, ele é mesmo? Ele é. Então, muita gente, né, cai Exato. nessa e aí confirma. Não chegaram a ligar para ele e falar, olha, a gente sei lá, da empresa tal, vai receber um código. Então, assim, eles inventam mil coisas. E aí a voz é super de call center, né? Eles enganam bem aí. Bom, mas Perfeitamente. então, agradecer a você que estava aqui, né, acompanhando esse programa nosso, agradecer sempre a presença do Renato aqui, que ilustra aqui o programa. Muito obrigada a todos aí e até o próximo programa. Até mais, obrigado a todos, fiquem em segurança aí. Tchau, tchau, pessoal.